Olá a todos, eu sou Eduardo Fayet, vice-presidente e diretor executivo da ABRIG, Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Fundada em 2007, a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, a ABRIG, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que tem como um de seus principais objetivos a promoção do debate ético de temas estratégicos para a formulação de políticas públicas e seus marcos regulatórios. Contamos com a participação da sociedade civil e do setor privado nos processos de decisão política, em prol do desenvolvimento do país. Na ABRIG, valorizamos o relacionamento e interação permanente com nossos associados, o poder público e a sociedade civil organizada, agindo com respeito, transparência e integridade para construir com a democracia em nosso país. Atualmente, contamos com mais de 300 associados, pessoas físicas e jurídicas, representando a diversidade de setores da sociedade brasileira. O Diálogo ABRIG, esse nosso evento de hoje, é um produto idealizado para disseminar aspectos técnicos e relevantes de temas estratégicos nas relações institucionais e governamentais. Em busca de um diálogo constante com nossos associados, idealizamos o projeto Diálogo ABRIG, que apresenta temas relevantes para setores de relações institucionais e governamentais. Esse evento está sendo gravado e será disponibilizado no canal da ABRIG no YouTube, que pode ser acessado pelo nosso site, www.abrig.org.br. Caso tenham dúvidas e questões adicionais, por favor, nos envie pelo e-mail contato@abrig.org.br. No Diálogo ABRIG de hoje, temos a satisfação de entrevistar Antônio Queiroz, jornalista, mestre em políticas públicas e governo pela FGV, consultor e analista político, é membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável da Presidência da República, foi diretor do Centro de Acompanhamento da Constituinte da UNB, e por 35 anos, diretor de documentação do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Idealizador da publicação As Cabeças do Congresso, que reúne os 100 parlamentares mais influentes do Congresso, é autor de livros sobre processos legislativos e decisório, entre os quais, Por Dentro do Processo Decisório, Como se Fazem as Leis, Por Dentro do Governo, Como Funciona a Máquina Pública, e RIG em 3 dimensões: trabalho parlamentar, defesa de interesse perante os poderes públicos e análise política e de conjuntura. E para entender o funcionamento do governo e da máquina pública. É sócio-diretor das empresas Concilium, Soluções Institucionais Governamentais, e Diálogo Institucional, Assessoria e Análise de Políticas Públicas. Atualmente, membro do Conselho Superior da ABRIG também, com toda a nossa satisfação. Falaremos hoje sobre o livro Para Entender o Funcionamento do Governo e da Máquina Pública, escrito, dentre tantos outros que já citei, pelo nosso entrevistado. Toninho, é uma satisfação, me permita te chamar assim, né, que é o teu nome mais conhecido, é uma satisfação recebê-lo aqui no Diálogo ABRIG. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Fayet. Realmente é uma honra também poder participar desse importante espaço de diálogo da ABRIG, que vem se revelando uma instituição fundamental para o reconhecimento dessa atividade que faz a ponte entre o setor público e o setor privado, para que haja relações institucionais pautadas pelo republicanismo e pela integridade. Muito obrigado, Toninho. A gente sempre conta com pessoas como você, né, que tem uma vastíssima experiência aí na atividade de relações institucionais e governamentais, né, e que, como você muito bem colocou, é fundamental para a consolidação e maturidade, né, da nossa democracia, que vem sendo sempre questionada, colocada à prova, né, o tempo todo, como qualquer democracia no mundo, né? E eu queria começar o nosso papo aqui sabendo qual a principal motivação que você teve para escrever esse livro, né, para entender o funcionamento do governo e da máquina pública, né? É um assunto bastante complexo, né, e bastante arenoso, né, denso, esse. E eu gostaria de entender o que te levou a escrever isso e quais são as principais contribuições que você gostaria de destacar. Pois é, e a ideia do livro partiu da necessidade
das pessoas compreenderem o funcionamento das instituições públicas, o que são, o que fazem, como funciona. Porque quem não entende o funcionamento das instituições públicas não exerce plenamente a sua cidadania. Porque o Estado, por intermédio dessas instituições, exerce 3 monopólios que interferem nas nossas vidas. O monopólio de legislar, portanto, fazendo leis obrigatórias para todos. O monopólio de tributar, portanto, buscando extrair o excedente econômico para efeito de financiamento da máquina pública, e o poder de impor conduta e punir seu descumprimento, ou seja, o poder de fazer uso da força, regimentar exército para fazer valer suas decisões. Então, o Estado tem um papel estratégico. Então, é fundamental que as pessoas e as instituições, primeiro, conheçam esse papel estratégico, e, segundo, busquem influenciar positivamente na construção das políticas públicas. E, para que faça isso, é preciso conhecer as instituições, conhecer as competências dessas instituições, as atribuições dos seus detentores de mandato, os recursos de poder, né? Como é que funciona essa relação da burocracia com os políticos, como é que se dá o processo decisório, enfim, conhecer exatamente como é que o governo opera para poder contribuir no aperfeiçoamento das políticas públicas. Então, esse livro ele traz uma visão sistêmica do funcionamento do Estado brasileiro, mas ele está muito focado nos centros de poder, especialmente do Poder Executivo, em que se busca destrinchar cada uma das funções de cada um dos órgãos do Poder Executivo, além de falar mais genericamente dos demais poderes. É um livro muito denso, com 600 e poucas páginas, mas que dá ao cidadão uma visão absolutamente completa do que é, o que fazem e como funcionam as instituições do Estado brasileiro. E, Toninho, o que você está falando me remete a uma questão que você, inclusive, toca no livro e que eu gostaria da tua análise, que é a questão da governança participativa, né? Ou a participação da sociedade civil e, obviamente, dos setores empresariais, né? Dos grupos de pressão ou grupos de interesse que, numa sociedade como a brasileira, né, que é uma sociedade complexa, um país de mais de 210 milhões de habitantes, né, com uma geografia continental, uma diversidade geográfica, né, de relevo, de climática, de solo, né, e de condições naturais bastante importante, né, além, obviamente, da diversidade cultural. Somos uma única nação, mas temos aí, falando, né, muito rapidamente, 6 biomas, pelo menos, e com certeza alguma coisa próximo disso, né, de grupos populacionais com culturas bastante diversificadas, né? Então, como é que é esse arranjo da governança participativa e que tem caracterizado, né, esse governo que estamos, em especial, na estrutura de Estado e na relação com a sociedade civil organizada? Pois é, a governança participativa é um imperativo global, né? O mundo inteiro, os organismos internacionais, a OCDE, o Banco Mundial, o FMI, enfim, todas as instituições, a ONU, todas as instituições que normatizam no plano global recomendam isso. E no Brasil, há vários centros que recomendam fortemente a governança participativa, inclusive o próprio TCU foi pioneiro nessa ideia. E para que se tenha um governo íntegro, né, uma sociedade civil participativa e diversa, né, para que tenha um mercado economicamente competitivo e produtivo, é preciso que haja governança, é preciso que haja diálogo, é preciso que haja participação dos setores envolvidos. E esse diálogo pressupõe, ou melhor dizendo, a governança participativa pressupõe alguns aspectos. Por exemplo, pressupõe acesso, pressupõe compartilhamento de responsabilidade, pressupõe participação dos atores na formulação da política pública, e isso pode se dar de várias formas. Por exemplo, através dos órgãos colegiados, como os conselhos consultivos e deliberativos, que foram todos reativados,
através de consultas públicas, que é comum no governo brasileiro, especialmente através das agências regulatórias, submeterem as suas resoluções, as suas formulações, seus regulamentos à consulta pública. A incorporação de instrumentos e tecnologias que são praticadas no setor privado ao Estado e à burocracia. E até mesmo a prestação de serviço pelo setor privado, né? A prestação de serviço do setor privado para o serviço público, melhor dizendo. Né? Quer dizer, o serviço, para ser público, necessariamente, não precisa ser prestado exclusivamente por servidores. Há um entendimento de que essa governança participativa tem uma série de características, e esse governo está tentando colocar essas características em prática. O primeiro é o engajamento do cidadão. Segundo, uma maior transparência. Terceiro, a prestação de contas. Quarto, o respeito à agenda de igualdade e de inclusão social. Quinto, um comportamento ético e honesto nesse relacionamento. Sétimo, a equidade, quer dizer, um procedimento justo e o respeito ao devido processo legal. E oitavo, a capacidade de trabalhar de forma eficaz em parceria. O nono, a sustentabilidade. Décimo, respeito ao Estado de Direito. De modo que há toda uma ideia de trabalhar num ambiente global, como o Brasil está inserido mundialmente, e permitir que esses arranjos possibilitem a ampliação do consenso. E aí, nesse particular, as vantagens são amplas para os diversos setores. Para a sociedade, porque ela tem a facilidade de adquirir novas habilidades e capacidades, e também a oportunidade de inserir sua agenda na pauta governamental. Então, é extremamente importante o setor privado, a sociedade, contribuir a aperfeiçoar as políticas públicas. Para o governo, a vantagem é enorme, porque ele tem a oportunidade de legitimar suas políticas públicas. Ele pode ter uma maior lealdade, uma maior aderência a essas decisões, na medida em que a sociedade, o mercado, aqueles que são afetados, participaram da sua construção. De modo que, nessa possibilidade, todos ganham. E a burocracia vai ficar mais arejada, mais sensível à participação do setor da sociedade, porque antes havia um insulamento e muitas decisões eram incompletas, insuficientes e com problemas, cheias de lacunas, exatamente porque não havia esse diálogo. Não deve-se temer o diálogo. O diálogo é necessário e fundamental. Os governantes, os agentes públicos, devem ter a segurança de dialogar com a sociedade e distinguir o que é aceitável ética e moralmente e o que não é. O que não for, não tem que aceitar e, dependendo da abordagem, até colocar na categoria de crime e acionar as instituições adequadas. Agora, o diálogo civilizado, com contribuições, deve ser ampliado e a governança participativa, que é recomendada no Brasil e globalmente, é extremamente oportuna e necessária. E, nesse particular, o livro traz bastante literatura a respeito do tema e numa abordagem muito didática para que as pessoas possam saber como intervir, quando e como. Toninho, isso que você está falando é fundamental mesmo, né? Mas a gente sabe que, atualmente, né, dada a polarização política ou a polarização ideológica, ou às vezes não é nem ideológica nem política, mas a polarização temática, né? Quando há um posicionamento de um político ou um posicionamento de uma autoridade, muitas vezes até essas autoridades fazendo análise técnica, né, objetiva da realidade. A gente tem visto isso, por exemplo, agora aí nessa catástrofe, nesse cataclisma que ocorreu no Rio Grande do Sul, mas o diálogo não é algo muito fácil, né, numa sociedade polarizada. Aliás, isso não é uma característica só do Brasil, isso tem sido no mundo inteiro, né, um processo estruturado de polarização extremada em determinadas temáticas, né? Como é que você vê essa questão do diálogo social, considerando esse contexto polarizado, né? O teu livro traz essa abordagem, inclusive de forma muito didática, muito sistemática, né? Mas a gente sabe que a sociedade brasileira, primeiro, não tem um nível de desenvolvimento, né, informação, educação, né,
adequado para uma análise um pouco mais estruturada, né, dos processos de tomada de decisão de governo do Estado, para não dizer de um governo ou de outro, mas do Estado brasileiro, né? E segundo, nós temos aí as mídias sociais que, de uma certa forma, inflamam, né, ou não permitem em que os temas sejam esclarecidos com o devido cuidado e com a devida atenção, né, em determinadas situações, inclusive que fazem muito mal para os nossos co-irmãos, né? Estou citando o exemplo do Rio Grande do Sul, que isso aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Fake news e desinformação estruturada de vários setores da sociedade. Então, como é que você vê, como é que você analisa essa questão do diálogo social, que não é o diálogo pelo social, né? O diálogo social é o diálogo da sociedade, né? Porque, me desculpe fazer esse disclaimer aqui, porque às vezes as pessoas acham que diálogo social, né, é um diálogo em prol do social, não, é o diálogo da sociedade, de todos os setores, né, elite, como também empresários, trabalhadores de qualquer setores, enfim, né, todos aqueles que estão, de uma certa forma, representados ou agrupados na nossa sociedade. Queria ouvir você um pouquinho. Perfeito, Faé. De fato, a sociedade no Brasil e no mundo se encontra muito polarizada e fragmentada, e se pautando pela desinformação, por fake news, e que isso não ajuda em absolutamente nada. Daí a importância, a necessidade e urgência de ter espaço de diálogo com ritos, com procedimentos, com respeito às opiniões alheias, de tal modo que o governo possa escutar e possa buscar forma de atuação conjunta com a sociedade e com o mercado, né? Isto é importante porque se cria um ambiente onde será possível o consenso, né? E a resolução do conflito se dá de forma negociada, pactuada, em que cada um cede um pouco. E, nesse particular, o atual governo se estruturou para se relacionar com os três setores do sistema social, com os outros entes do Estado, legislativo e entes federativos e judiciário, né, com instâncias adequadas, né? Então, por exemplo, para se relacionar com o setor público, a Secretaria de Relações Institucionais é que cuida do relacionamento com o Congresso, com os entes federativos, né? Cada ministério tem uma assessoria de assuntos parlamentares e assuntos federativos como uma porta de entrada para que esse diálogo se dê e flua de forma civilizada, né? O diálogo com a sociedade, com o terceiro setor, por exemplo, se dá por intermédio da Secretaria-Geral da Presidência da República, que promove aquelas conferências, tem um conselho de participação social e, além disso, tem em cada ministério uma assessoria de participação social e diversidade, por meio do qual os setores minoritários da sociedade têm uma porta de entrada ao governo. O relacionamento com o mercado e o setor produtivo se dá através do Conselhão, que debate políticas públicas com o setor produtivo, através do Conselho de Desenvolvimento Industrial, vinculado ao Ministério de Minas e Energias, Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Existe no Ministério da Fazenda secretarias encarregadas de formular políticas públicas e dialogar com o setor de mercado, de modo que existe várias portas de entrada para esse debate, e isso é muito importante, especialmente no ambiente de grande polarização como esse momento atual. Então, isso é muito importante que as pessoas busquem resolver os problemas através das instituições, porque elas têm regras e tem que se respeitar o diálogo social. Já na disputa na sociedade se dá em outra dimensão, em que não se respeitam regras e que o xingamento e a luta política que prevalece. Então, essa publicação tem também essa função de chamar a atenção para a necessidade de respeitar os ritos. Hoje você não chega no governo e leva o presidente da República uma medida provisória embaixo do braço para assinar. Não, vai ter que passar pelo Ministério Setorial, pela Casa Civil, analisar mérito e constitucionalidade, e só depois dessa depuração, de levantados todos os aspectos, um levantamento
dos impactos com base em evidência, é que chega ao presidente da República para que tome a decisão final. Então, há, de fato, um rito a ser seguido, e isso é muito importante para que as decisões tenham legitimidade, sejam respeitadas, e a participação de quem é afetado por elas é o melhor mecanismo para fazer com que elas sejam aceitas. E, Toninho, uma questão que eu tenho visto aí nessa linha que a gente está conversando, do diálogo, né, da sociedade, é que, em média, o brasileiro, né, eu estou falando brasileiro porque, afinal de contas, nós estamos aqui, né, nesse país e temos que resolver os nossos problemas. Na média, não tem muita paciência, né, para esse rito todo que você está descrevendo, que é fundamental, né, uma sociedade complexa, como já falei, com muitas demandas diversificadas, né. Muitas vezes as pessoas não têm muita paciência e querem uma decisão rápida, ou querem uma decisão que, quando precisa passar por todo esse rito, obviamente, não obtém o resultado que desejam, na velocidade que desejam, né? E essa é uma questão, né? E as pessoas, obviamente, se frustram ou têm expectativas diferenciadas do que a realidade objetiva, né? Portanto, o cumprimento de todo esse arcabouço, né, de ritos e de consultas e de diálogos que é necessário e importante que a democracia tenha. Qual que é a tua opinião aí sobre esse aspecto e eventualmente, como que o livro aborda isso para a nossa sociedade, considerando as múltiplas demandas que nós temos, né, em uma agenda muito grande, muito complexa, né, e, de certa forma, até muitas vezes contraditória? Tem um adágio popular que diz que a pressa é inimiga da perfeição, né? E, em política, não existe solução ideal. O que pode ser ideal para um segmento pode não ser por outro. Por exemplo, o aumento no preço do combustível pode ser muito bom para a Petrobras, mas é péssimo para o consumidor, para o usuário, para o transportador, etc. Então, tem que equilibrar todas essas forças. E quem faz mal feito, faz duas vezes e, portanto, faz mais caro. Então, observar esses ritos e se dá com certa celeridade, porque, diferentemente de desenhos institucionais anteriores, o atual governo fez uma composição ministerial em que não há aquele ministério gigante, como havia, por exemplo, no governo anterior. O Ministério da Economia no governo anterior ele foi desmembrado em 7 ministérios. Era impossível uma decisão chegar ao ministro considerando o tamanho das responsabilidades que ele tinha frente à agenda de 7 áreas extremamente importantes, como gestão de pessoas, que passava por lá, previdência passava por lá, trabalho passava por lá, indústria e comércio passava por lá, cidades passava por lá, né? Planejamento passava por lá. Então, era impossível o ministro arrumar em 24 horas do seu tempo a possibilidade de decidir sobre todos esses assuntos. E findava não saindo solução. Descentralizando, colocando setorizadamente, facilita. E a estrutura que foi montada básica, cada ministério tem um gabinete do ministro, que faz a representação e cuida dos despachos, tem uma secretaria executiva que fala para dentro do ministério e, portanto, coordena a aplicação das diretrizes, tem uma consultoria jurídica que dá a formatação aos textos, às políticas públicas, tem uma ouvidoria que é responsável de ouvir os usuários do serviço público e aperfeiçoar os mecanismos que eventualmente chegue lá de descumprimento na prestação de serviço, tem corregedoria, assessorias especiais e as secretarias finalísticas. Então, você tem as instituições apropriadas para dar seguimento a cada uma das demandas que chegue ao Ministério. De modo que esse rito que deve ser observado é fundamental para que as coisas cheguem rapidamente. O que a gente identificou nessa publicação é que há muita sobreposição de temas. Então, tem um tema que 3 ministérios tratam dele. Então, é preciso que a Casa Civil faça a coordenação para que, sem isso, um dos segmentos vai prejudicar o outro. Por exemplo, nem sempre o que interessa ao Ministério do Desenvolvimento Agrário interessa integralmente ao Ministério da Agricultura, e há conflitos ali, né?
de modo que é preciso essa coordenação, nesse particular, conhecer esse fluxo decisório, essas instituições, é fundamental, e também ter esse órgão de coordenação, que, no caso, são os ministérios sistêmicos. No caso brasileiro, são o Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, MGI e Casa Civil. Esses são ministérios que atuam sobre os demais, né? Não é um ministério apenas setorial. E que, portanto, coordena as ações do governo, inclusive fazem parte da chamada Junta de Execução Orçamentária. É uma junta que, sempre que tem uma despesa que ultrapassa a alçada do Ministério Setorial, essa junta é chamada para se manifestar. Por exemplo, agora, nessa ajuda ao Rio Grande do Sul, houve uma reunião dessa junta para levantar qual é a disponibilidade de recursos e como fazer para atender essa situação emergencial. Então, esse senso comum de que o Estado funciona de modo atabalhoado, sem uma coordenação, sem um rito, não passa de senso comum. Ele funciona adequadamente, nós que trabalhamos com relações institucionais sabemos disso e, portanto, damos aos nossos clientes a oportunidade de dialogar e aperfeiçoar as políticas públicas que interferem no seu segmento, positivo ou negativamente, né? Então, isso é fundamental, e a ideia, portanto, do livro é contribuir para que as pessoas conheçam as regras, os ritos e os decisores e busquem aperfeiçoar as políticas públicas que o governo brasileiro patrocina. Perfeito. Eu sempre digo que para problemas complexos não tem solução simples, né? Isso é obviamente impossível, né? Desde o ponto da questão da engenharia, né, que nós estamos falando de coisas muito mais objetivas, calculáveis, etc., até questões da sociedade, né, brasileira, questões de tomada de decisão, né? Aliás, as pessoas às vezes têm uma dificuldade de entender e fazer uma comparação, né, uma analogia com as suas atividades, às vezes até familiares, né, às vezes até para a gente decidir se um filho vai sair naquela noite, né, ou vai numa festa, etc., você tem que conversar com a esposa, né, tem que conversar com o filho, tem que conversar com o irmão, né, tem que fazer uma articulação, não é uma decisão individualista ou individual, né, imposta por alguém, que, obviamente, isso acarretará problemas, como você muito bem falou, né, quem faz mal feito faz duas vezes, né, então isso é um aspecto importante. E, referente a isso, esse processo de descentralização, a minha questão é como que o livro traz a explicação da estrutura do Estado brasileiro, né? Eu acho que aí as competências, em especial as competências relativas à União, estados e municípios, né? Que isso também é de uma certa complexidade no Brasil, né? E no caso ainda da população de uma forma geral, mais ainda, porque não há um entendimento objetivo disso, né? Então tem temas que são decididos ou deliberados, né, pelo nível da União, ou são de competência da União, né? Outros são de competência do Estado e outros são de competências municipais. E como é que você explica um pouco isso e qual é a contribuição que você traz aí com esse seu trabalho? Pois é, nós temos um capítulo no livro que trata da organização administrativa, e aí se explica detalhadamente quais as competências de cada um dos entes federativos, da União, dos estados e dos municípios. Há situações em que a União formula a política e o município executa. Outras que a União financia e o Estado executa. Outras em que fica só na mão da União. Por exemplo, transporte é do município, educação fundamental é do Estado. Então, habitação fica no nível infranacional. Então, são várias atribuições e que tem no livro um quadro dizendo exatamente quais os tributos que financia cada um dos entes federativos e quais são as competências desse ente exatamente para organizar o raciocínio e as pessoas conhecerem exatamente o que faz cada ente da federação. É claro que há superposição, claro que há muita insuficiência e déficit de formação, especialmente nos municípios.
o que existe de denúncias, de descumprimento de regras legais, no repasse de recursos da União para estados e municípios, a maioria dos casos não decorre de desvio de conduta ou de corrupção, mas de desinformação, de ausência de gente qualificada para prestar conta de modo adequado. E aí a União está fazendo um esforço no sentido de formar essas pessoas. Além disso, há um esforço grande do governo, e aí vem desde o governo Sarney, na perspectiva da transparência da relação do Estado com a sociedade e com o mercado. Por exemplo, o presidente Sarney criou o CIAF, né, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira, ou seja, a contabilidade pública. Isso não existia até 1986, quer dizer, um absurdo completo você não ter uma contabilidade pública para você saber quanto entrou e quanto saiu. Existia a chamada conta movimento do Banco do Brasil, que se emitia moeda numa facilidade sem controle, né? Então, Sarney deu uma contribuição importante nesse sentido. Fernando Henrique veio com a Controladoria Geral da União, né, que foi fundamental para fiscalizar o gasto público. O governo Lula traz o portal Transparência, faz a lei da ficha limpa, e o governo Dilma envia uma série de projetos ao Congresso, são transformados em leis e que são revolucionários. Lei Geral de Acesso à Informação, Lei de Conflito de Interesse, Lei de Responsabilização da Pessoa Jurídica, Lei de Combate ao Crime Organizado, Lei de Delação Premiada, emenda constitucional para que o voto seja aberto na apreciação de veto e na cassação de mandato, ou seja, jogou luz na relação Estado-sociedade e transferiu para o Ministério Público, para a Polícia Federal, para a CGU, para a AGU e outras instituições do Estado, competências que eram exclusivas de CPIs, que só através de CPIs eram possíveis, ou de decisão judicial. De modo que houve uma transparência muito grande, e é por isso que, a partir daquele momento, surge muita denúncia de corrupção. Ora, se você não tem conhecimento dos desvios, como é que se denuncia? Depois que se tira o tapete, a sujeira aparece, aí todo mundo vem à frente. Então, acho que o Brasil está avançando nessa perspectiva, ou seja, de jogar luzes nessa relação Estado e sociedade, e nós, profissionais de relações institucionais, temos um papel muito importante a cumprir, que é aproximar a sociedade do governo para trazer crítica, trazer contribuições, trazer aperfeiçoamentos, porque nenhum governo é perfeito, ninguém sabe tudo. E essa contribuição é fundamental para que as decisões sejam as mais justas e equitativas possíveis. Toninho, aquele site, né, e a instituição Transparência, que faz uma análise, né, do nível e da percepção de transparência e de nível de corrupção nos países, né, tem trazido sistematicamente aí um ranking, né, dentre dezenas de países, né, mais de 180 países, eles fazem aquela medição. O Brasil sempre está ali num segundo time, mais para baixo, né, na relação de transparência, porque ainda, na percepção da população, o Brasil ainda tem, de média baixa, transparência, né, na gestão dos recursos públicos e da aplicação de seus recursos, né, em vários ambientes, né, tanto da aplicação direta, como você falou, né, tanto da questão que é originária por falta de capacitação, né, dos seus quadros, né, de servidores, isso em todos os níveis. Claro, os servidores da União têm uma qualificação muito maior, né, em média, né, do que outros níveis de competência, né, estou falando isso em média, e também um pouco de uma relação de produtividade, né, portanto, de resultado ou avaliação de desempenho, como é que quer que chame, isso, né, da estrutura de funcionamento do Estado, que é basicamente recursos humanos, tecnologia e infraestrutura, né, quer dizer, o Estado brasileiro é baseado nisso. Como é que se vê esse avanço do Brasil nesse processo de transparência, né? Você já deu aí um pouquinho alguns pontos de evolução histórica, mas como é que se vê? Eu queria um pouquinho a tua análise de futuro, né? O que você acha que o Brasil deveria fazer, ou quais são os principais aspectos que deveriam estar nessa agenda
de transparência para reduzir ou para dar mais efetividade ao gasto público, para que chegue mais dinheiro efetivamente na ponta e que esse dinheiro não seja gasto em atividades meio e não no fim, efetivamente. Perfeito. Aí tem 3 problemas. O primeiro deles é de gestão. Tem que melhorar a gestão, obviamente. Nesse particular, a tecnologia tem ajudado muito, tem vários sistemas estruturantes que registram e acompanham a aplicação desses recursos, de tal modo que pode-se diagnosticar com facilidade desvios que eventualmente ocorram. O segundo aspecto é que é corrupção, que a lei diz que é corrupção. Então, por exemplo, tem milhares de coisas no Brasil que são consideradas corrupção que nos Estados Unidos não são. Por exemplo, lá parlamentar faz lobby, aqui no Brasil é crime. Né? Outro aspecto é o aspecto cultural. Esses índices de corrupção do país precisam ser modificados porque eles são medidos a partir de percepção. O que esperar da opinião de alguém que mora num país cuja origem é uma origem assim, muito complicada, que veio o que havia de pior de Portugal, degradados, presos, gente condenada, etc., veio o que havia de pior de lá para cá. E, portanto, no Brasil, culturalmente, a gente tem uma desconfiança muito grande dos agentes públicos. Então, se você perguntar se um político é corrupto, é natural, é do senso comum. E é com base nesse tipo de opinião que se mede o grau de corrupção no país. Isso, sinceramente, não é um método adequado de medir. Tinha que ter evidências e não apenas opinião, né? E levar em consideração os vários leis que existem, os vários processos de fiscalização, de acompanhamento. Dizer que o Brasil é mais corrupto do que Paraguai, Uganda e outros países, isso é absolutamente despropositado. Mas qual é o erro? O erro é de origem, é que se faz com base em percepção e não em base em evidências claras, em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque é corrupção que a lei diz que é. Por exemplo, aí, até 2013, no Brasil, não existia a figura do corruptor na lei. Existia a figura do corrupto, mas não a do corruptor. É como se existisse uma legislação em que você pune o usuário de droga, mas não pune o traficante, que é um absurdo completo. Só em 2013 é que se criou uma lei de responsabilização da pessoa jurídica. E, a partir daquele momento, é que empresários que corrompiam servidores passaram a ser presos em decorrência disso. E muitos foram presos em decorrência dessa nova legislação. Então, é um processo que vem de aperfeiçoamento. Eu não sou a favor de punir, de prender, tem que educar, tem que explicar a legislação, mas tem que ter legislação que defina claramente isso, né? Então, acho que tem essas 3 dimensões. Tem um aspecto de gestão, que precisa efetivamente ser efetivado, é melhorado. Tem um aspecto da lei que é muito detalhada a respeito do que é corrupção no Brasil, não é no resto do mundo, né? E o terceiro é esse aspecto cultural, que esse é insanável, vai ter que combinar alguns tipos de mecanismo para mensurar isso de modo mais adequado. Muito bem. E aí, para a gente finalizar, a gente já está aqui, né, perto do nosso horário, eu gostaria de mencionar uma questão que você também traz no livro, que é não só o avanço tecnológico, mas a utilização de tecnologia, né? A gente já falou um pouquinho aqui sobre mídias sociais, mas as mídias sociais muitas vezes ajudam muito, né, nisso tudo que a gente está falando, comunicando de forma positiva, permitindo acesso ao cidadão, né, muito mais barato, né? Há 30, 40 anos atrás, uma pessoa para fazer reclamação tinha que ir num órgão, né, preencher um formulário, né, à mão, muitas vezes, etc. Hoje entra na internet, faz lá um acesso que praticamente todos os cidadãos brasileiros hoje têm acesso à internet, né? Não com a mesma qualidade, obviamente, mas têm acesso por meio de smartphones, né? Temos mais de 250 milhões de smartphones hoje no Brasil, então um número maior que a própria população. Então, como que você acha que a tecnologia pode ajudar a gente fazer um caminho rápido aí, né? Um fast track, para essa melhoria da gestão pública, de uma forma geral, de efetivar de forma adequada a aplicação de recursos, né, e fazer com que o Brasil, ou a sociedade brasileira, tenha
resultados melhores de desenvolvimento econômico e social do que tem tido nos últimos anos, né, apesar dos vários voos de galinha que a gente teve, né, em alguns governos passados, aí, nos últimos 40 anos, mas como que a tecnologia pode, de fato, nos ajudar e como que o livro traz esse aspecto aí para nós? Pois é, o livro busca mostrar o que já foi feito e o que está sendo feito em relação à digitalização e automação no governo. Já existe uma base de dados, arquivos públicos abertos, muito significativa. Poucos países no mundo dispõem ou colocam à disposição do cidadão tanta informação quanto o Brasil. Se você quiser saber quanto ganha um servidor público, está lá. Se você saber se o cidadão recebe ou não o Bolsa Família, está lá. Quanto ele recebe de benefício previdenciário, está lá. Então, todos esses dados são, mas ainda no mecanismo de difícil acesso, né, que está havendo refinamento do ponto de vista do Estado. Por exemplo, os ministérios estão disponibilizando uma base de dados lá em que sistematiza tudo numa mesma base. Então, você quer saber uma informação sobre título eleitoral, sobre como obter um benefício, como tirar uma certidão, né? Como ter acesso aos DETRANs, etc. Tudo isso, a Defensoria Pública, tudo isso está sistematizado numa base só. Então, isso vai facilitar muito e vai contribuir para a cidadania, porque é cidadão quem conhece os seus direitos e deveres. E sistematizar isso é muito importante. O Brasil está fazendo um esforço muito grande nessa área. Lamentavelmente, não teve, como a Índia, que hoje desenvolve software, como os Estados Unidos, que desenvolve hardware e software, né? Mas o Brasil foi pioneiro. O sistema bancário brasileiro é o mais integrado do mundo, foi pioneiro nisso. O Brasil inventou a primeira moeda eletrônica do mundo, que é o RV. O brasileiro inventou o boleto, o brasileiro inventou o Pix, os Estados Unidos criaram um ano depois. Então, tem uma criatividade nessa área muito grande e, lamentavelmente, a lei de informática lá atrás, que podia ter dado certo, mas não deu, isolou o Brasil do resto do mundo e ele ficou para trás no período, mas está retomando muito fortemente e que vai ter uma liderança importante nesse processo. E isso está sendo cada vez mais utilizado para democratizar o acesso à informação, para permitir uma maior interação da sociedade com o Estado. Então, desse ponto de vista, eu estou muito otimista que vai haver uma otimização de gastos e um contato cada vez mais próximo para que o cidadão tenha acesso às informações e possam exercer plenamente a sua cidadania. Eu queria apenas dar um dado interessante, que é o seguinte, quer dizer, nós não temos clareza do tamanho da riqueza do Brasil, né? Ou do quanto esse país cresce, porque tem muita coisa que se dá pela informalidade. Eu vou te dar um exemplo aqui. Não se tem claro, por exemplo, qual é o patrimônio dos brasileiros. Eu tenho um patrimônio que está declarado no imposto de renda 1/3 do valor dele. Por quê? Porque a Receita não atualiza e eu só posso atualizar se pagar o imposto correspondente. É claro que eu não vou ficar pagando imposto cada vez. No dia em que eu for vender esse bem, aí eu tenho que pagar o ganho de capital sobre ele. Uma coisa simples. A Receita poderia atualizar anualmente, de acordo com a inflação, e nós teríamos o nosso PIB real, porque tem muitos bens que estão subvalorizados na nossa declaração. Então, o Brasil tem um potencial enorme. O nosso sistema de proteção social é maior do que a Argentina todinha. Nós temos mais de 30 milhões de benefícios entre previdência e assistência social que o Estado fornece. É um amortecedor, é um colchão, é uma proteção do bem-estar social que responde pela paz social no Brasil. E a tecnologia pode ajudar para evitar desvios que acontecem e para que se mantenha sem interrupção, de modo sustentável, essas políticas públicas que protegem os mais pobres, mas que esses espertos que não precisam e que se aproveitam de falhas no sistema para se apropriar de recursos que não seriam devidos, né? Toninho, excelente. Muito obrigado aí pelas tuas explicações e por essas informações, e espero que todos tenham gostado desse Diálogo Abrigue com o tema para entender o funcionamento do governo e da máquina pública.
Toninho, mais uma vez, muito obrigado, e peço a você as suas palavras finais, e também esclarecendo para todos nós quando que o livro estará à disposição, para que as pessoas possam acessar e, obviamente, beber de todo esse conhecimento aí que você nos esclareceu hoje. Muito bem, Faia. O livro vai estar pronto agora, vai estar circulando já a partir de início de junho, né? E vai estar disponível aí em algumas livrarias. Nós vamos fazer lançamentos, a própria Abrig vou oferecer para que faça como fez em relação ao anterior, de modo que vamos divulgar bastante. E lá tem um capítulo que a gente trata da regulamentação da atividade de relações institucionais governamentais, a regulamentação do lobby, que vai ser o coroamento desse movimento de transparência e de relação íntegra, civilizada, entre o setor público e o setor privado. Muito obrigado pela oportunidade e me coloco à disposição. Um abraço. Nós que agradecemos a você, Antônio Queiroz, e para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o nosso site www.abrig.org.br e siga nossas redes sociais. Esse Diálogo Abrig estará disponível em breve no nosso canal do YouTube. Muito obrigado a todos e muito boa sorte.